Meu nome, Ignácio Oliveira Solanic. Eu concluí a graduação em 2023 e eu sou de Barreiras, na Bahia, oeste baiano. Interessante. Eu tenho algumas fotos dos lugares que eu estudava, porque eu trabalho com assistência técnica, né? Dou manutenção em consultório odontológico e vendo. Então é uma vida muito corrida e sempre em várias cidades. E sempre mandava as fotos para o professor. Professor, olha o meu cantinho hoje, olha o meu cantinho, né? Sempre levava meu note, uma luminária, e estava lá sempre mostrando o meu cantinho. E ele, parabéns. Assisti muita aula também ouvindo pelo carro, porque tem ali o Estratégia Cast, né? E eu baixava o Estratégia, ia por osmose, estudando, escutando as perguntas, as respostas, os assuntos, e estudei muito dentro do carro, viajando. O Estratégia era meu companheiro. O 42 foi o meu quinto exame. Eu comecei primeiro com o direito trabalhista e, como eu tenho uma empresa, e um amigo meu falou, olha, você está muito envolvido com administrativo, você faz serviço com os municípios, faça direito administrativo, você vai ver que você vai gostar. E o interessante, depois desse conselho, eu comecei a pesquisar no YouTube, porque eu já vinha estudando e tal, de alguns outros cursos e tudo mais, todos muito bons e tal. Mas eu me identifiquei com um vídeo do professor Felipe Duque, ele falando de uma peça, de um caso lá, eu falei, gente, mas isso é muito legal, né? E aí foi que realmente eu decidi vir para o Estratégia. Para a OAB, não tem vida social. E interessante que tem algumas ocasiões que você tem que participar, tipo um Natal, né? Uma Semana Santa, independente de religião, todo mundo confraterniza. E quando eu ia participar, eu começava a me questionar se eu estava correto em fazer aquilo, de deixar de estudar para participar com a família. E quando era ao contrário, que eu estava estudando e minha família confraternizando, eu também me perguntava, poxa vida, eu estou deixando minha família de lado. Te juro que para mim foram dos momentos mais difíceis, foi esse questionamento. Até mesmo com a questão da empresa, né? Porque a gente que tem empresa não é fácil, tem que estar lá e tal. Então, teve uma pessoa que me ajudou muito. Essa pessoa é a minha esposa, Franci. Tivemos alguns momentos difíceis por conta disso, mas graças a Deus, ela me apoiou. Eu estudei por mais de 2 anos depois que eu terminei minha graduação. Foram 2 anos assim que eu não sei se eu parei minha vida ou se eu dei um salto na minha vida. O momento em que eu vi meu nome na lista de aprovados, só alguém passando pelo momento da aprovação para... E o interessante é que eu tenho um amigo, e eu estava na expectativa, né? Ah, é hoje, mas tanta coisa por fazer, e o resultado só sai depois das 17. Vou tocar o barco, vou tocar um dia normal. Quando foi por volta das 3 e poucas da tarde, um amigo meu me liga, eu pensando que ele iria falar sobre algum serviço e ele me deu a notícia. Aí eu desabei e não fiz mais nada e agradeci, dei um abraço na minha esposa e compartilhamos junto esse momento. Nós compartilhamos junto. Foi muito, muito, muito bom. A partir do momento que eu tive o conhecimento com estratégia, eu comecei a assistir às aulas de primeira fase e a grande importância da revisão de véspera. Depois que eu assisti a minha primeira revisão e deu certo e eu passei, a cada reprovação eu tinha certeza que a primeira fase não seria mais problema para mim, porque o estratégia, sem modéstia, ele te dá a prova. Literalmente, se você se dedicar à revisão de véspera, não fizer mais nada, o estratégia te dá a prova. É uma batalha solitária. É uma batalha solitária. Você tem os companheiros, você até passa, como eu passei, né, a minha experiência, mas a experiência é de cada um se identifica com uma matéria. Tentei passar o que eu
vinha fazendo, né? Mas é muito solitário. É muito solitário. O estudo é... E, ao mesmo tempo, tem uma grande vantagem. Eu gosto de estar comigo. Eu gosto de estar comigo. Então, ali era um momento que eu estava estudando e estava no meu cantinho. Estava no meu cantinho. Mas é solitário. O diferencial foi literalmente escutar o professor Igor na estratégia de prova. As questões das questões, como fazer, e da peça. Cada prova da OAB, ela é uma prova diferente. Então, conforme a prova, você vai ter que usar. E eu lembrava muito que ele falava assim: em tempos de paz, atitudes de paz. Em tempos de guerra, atitudes de guerra. E foi essa atitude, ele estava ali, parece que ele estava ali, na última fase ali, que eu fiz toda a peça, faltou um quesito, e eu lembrei, tem que colocar. E foi a que me deu a aprovação. Acostam-se aos autos o preparo conforme artigo, tal. Essas aulas, essa estratégia do professor Igor me deu a aprovação. A mentoria, você tem amigos ali. Você tem amigos e eu lembro que a primeira mentoria que eu fiz, não passei, tranquilo, e o professor Igor foi o primeiro. E aí, como é que foi? O professor, eu acho que não fui muito legal, não. Falei, não, tranquilo, vamos seguir em frente, né? E eu pensei, eles se importam com a gente. Eu não sou mais um número, na estratégia. Eu sou uma pessoa na estratégia. Então, esse diferencial é tratar humanamente e não um número que fez uma inscrição. Pelo fato de trabalhar com assistência técnica e o nosso dia a dia ser muito volátil, a minha estratégia foi assistir às aulas do professor Igor ao vivo. E por osmose. Eu falei, vou aprender. Tanto é que a linha da petição, no início, era algo que não era palpável. Chegou no final, que eu já estava entendendo aquilo. Eu falei, poxa vida, se for uma questão assim, é assim, se for uma questão... Então, as aulas ao vivo, eu fazia questão de onde eu estivesse, né, dependente do horário, ir para o hotel e assistir a aula ao vivo. A aula ao vivo ela é muito importante, porque naquele momento você interage com o professor. Ali você pode fazer uma pergunta, né, o professor te responde ali, ou espera chegar na parte que ele vai falar. A aula ao vivo ela é muito importante assistir. Eu tinha a dificuldade em processo. Nossa, eu não encontrava aquilo, era algo que parece que estava em outro planeta, literalmente. Mas tudo é a questão do conhecimento que você vai agregando ao dia a dia. Eu lembro que quando o professor começava as aulas, que começava uma nova fase, quem aqui que entende das peças de petição? E o pessoal achava aquilo lá um desespero. E no final de uma aula, o pessoal já tinha um entendimento de pelo menos 50% daquilo. E foi o que realmente eu tive muita dificuldade, mas acredito que hoje já tenho um bocado de conteúdo. A minha reta final foi interessante. Eu pensei, gente, eu tenho bastante conteúdo agora. Os professores me passaram conhecimento. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a prova. Literalmente, eu vou fazer a prova. O que eu tinha que estudar, eu já estudei. Agora é ir fazer a prova e ir na estratégia que me foi passada. E deu certo no exame 42. Na semana da prova, eu segui a mesma rotina. Segui a rotina de trabalhar, aí à tarde estudava, ia até à noite, mas sem aquela preocupação de ansiedade de fazer a prova. Estava tão natural para mim fazer a prova
que eu acho até interessante. Os examinadores da FGV já me conheciam ele pelos nomes já, né? Interessante como eles me recebiam. Não, vai lá, vai dar certo e tal, né? Mas a última semana, lhe digo, não fiquei ansioso e tipo assim, a prova está aí domingo, vou chegar e vou fazer. Olha, a questão de erros e acertos, eu acho que não teria erros. Não teria erros, porque a gente começa a se dedicar, mas literalmente, se você não tiver o conhecimento do assunto, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você precisa ter, no mínimo, um conhecimento de 60% a 70% do que vai cair na prova. Então, não diria erros, eu diria, sim, um aprendizado. Assim, todo dia, né? Todo dia você está ali mas, na verdade, é quando, às vezes, começa a não dar certo, né? E aí você começa a pensar, poxa vida, será que eu não tenho essa capacidade? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Então, eu cheguei muito a questionar. E a motivação, tem um filme que tinha um rapaz, uma criança, e o sonho dele era ir ser astronauta. Ele falou, vou chegar na Lua. E depois que eu assisti esse filme, eu tomei esse filme como exemplo. Tomei esse filme como exemplo, o que é foco e dedicação e querer um objetivo. Então, foi justamente isso que me fez motivar. E essa semana, eu escutei uma frase que dizia assim, o que torna uma pessoa ser piloto de avião? É que a vontade de voar é mais alto do que o medo de morrer. Então, eu acho que é por aí. A vontade de vencer, ela é maior do que o medo do fracasso. A importância da estratégia, eu acho que foi mais uma relação de amizade, porque você começa a assistir, além da segunda fase, você tem a primeira, você começa a ver o jeito de cada professor, o carinho que cada professor tem ali em passar o conhecimento, né? A gente vê que a revisão de véspera é uma revisão gratuita, não tem nada sendo cobrado ali, ali estão lidando de alma e coração. A professora Priscila encenando, né? Eu falei, gente do céu, mas e aquela encenação faz a gente gravar. Então, realmente, o estratégia. E eu vou dar um pouquinho de mérito para quem realmente dedico toda essa aprovação, o professor Igor. O professor Igor é um camarada assim que ele foi formidável. Eu acredito até que foi um dos motivos para eu não desistir. Foi o carinho que o professor Igor teve comigo, literalmente. Sabe aquele irmão mais novo que fala assim, não desiste? Eu tenho o professor Igor como meu irmão mais novo. O material, a mentoria, o material que marcou toda a minha preparação, a mentoria e as aulas ao vivo. As aulas ao vivo, muito, muito boa. A mensagem que eu deixo para quem está nessa batalha, desiste não. Desiste não. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, possa ser que seja um jargão, mas não é. Não é. Vocês vão perceber isso no momento que vocês obtiverem o seu nome na lista dos aprovados.